eu vou te dizer quais são as coisas que geralmente se ouve ou que geralmente se faz dentro da produção de peixes e que vai contra uma boa comercialização de peixes, que é não saber o custo de produção. Quando o piscicultor não sabe fazer a formação de custo de produção, quando o piscicultor só considera não considera todos os fatores para fazer a formação de preço, né, de custo, de quanto custou realmente o quilo do peixe produzido, a chance de ele ter dificuldade e às vezes até erro no processo de negociação e de comercialização desse peixe é muito grande. Porque para você fazer comercialização, para você vender o peixe, você antes precisa saber quanto esse peixe custou. Então, quando eu vejo as pessoas dizendo assim, ó, o frigorífico está pagando muito barato pelo preço do peixe. E aí você pergunta, mas qual é o teu custo de produção? Dificilmente o piscicultor sabe qual é o custo de produção. Eu sei que eu gastei bem mais do que isso que eles estão me oferecendo. E nem sempre é isso que acontece. Então, o que o piscicultor, quando o piscicultor passa a saber realmente qual foi o custo de produção, e quando eu falo de custo de produção, é colocar na ponta do lápis a ração, a mão de obra, o tempo disponibilizado para fazer, para fazer as tarefas do dia a dia da piscicultura, os gastos com prestação de serviço, de despesca ou de qualquer outro tipo de serviço que tenha sido feito, os gastos com equipamentos e materiais que são usados ao longo do ciclo de produção, a aquisição dos alevinos, né, claro, e tudo aquilo que envolve gasto com combustível, gasto com energia elétrica, tudo aquilo que envolve o custo e que são utilizados para que você consiga produzir o peixe. Então, se você precisa contratar uma outra pessoa, a contratação dessa pessoa precisa estar na formação do custo de produção. Se você teve um problema com doença de peixe, precisou colocar algum medicamento, algum produto químico ao longo do processo para fazer o tratamento desses peixes, isso precisa entrar no custo de produção. O consumo de ração precisa entrar no custo de produção. E, por outro lado, outros fatores também precisam ser desconsiderados, como, por exemplo, comprou 10 mil alevinos e ao longo do ciclo, 2 mil alevinos morreram porque teve uma fatalidade ou porque teve uma doença, enfim, você não conseguiu controlar. Você precisa desconsiderar esses 2 mil alevinos, esses 2 mil peixes que morreram, pensando no consumo de ração, para saber a conversão alimentar, pensando que você vai ter uma biomassa de peixes a serem comercializadas menor do que você esperava. Então, isso precisa estar claro, isso precisa estar muito claro, porque com todas essas informações, você faz a formação real do teu custo de produção, né? Eu tenho um trator, mas eu uso esse trator para piscicultura e uso para minha lá na pecuária também. Dividir, né, o uso desse maquinário para as duas atividades distintas, na proporção de uso, tá? Então, se você faz todos esses cálculos, você consegue chegar lá em, eu gasto R$ 4 para produzir cada quilo de peixe. Eu gasto R$ 5 para produzir cada quilo de peixe. E quando você sabe dessa informação, você tem confiança, firmeza para quando o frigorífico, o seu consumidor final, a peixaria, o supermercado, para quem você comercializa o seu peixe, você tem confiança e segurança para dizer, o meu peixe custa tanto. E aí, por exemplo, aí você coloca sua margem, né? Se teu quilo do peixe custou R$ 5, eu quero ter uma margem de lucro de 10, 15, 20, 30%. Coloque a sua margem de lucro. É claro que essa formação do preço, né? Você saber o custo de produção real e colocar a sua margem de lucro em cima, precisa também estar dentro
do que é praticado de preço de comercialização no mercado. Mas parte sempre do princípio de que você precisa conhecer o teu custo de produção. Quando você conhece o teu custo de produção, você sabe se está sendo eficiente, se você está chorando à toa pelo preço do peixe. Então, o frigorífico está te oferecendo R$ 9 e o teu custo de produção é 5. Você está tendo uma margem de lucro de quase, né, aí de 80%. Sua margem de lucro. Se o seu custo de produção é de 5 e o frigorífico está oferecendo R$ 9 por quilo, tua margem de lucro é de quanto? Está sendo grande. Só que esse entendimento, essa certeza, você só vai conseguir ter se você estiver fazendo a formação do custo de produção do peixe que você produz de maneira correta. De maneira correta. E como é que faz isso? É guardando todas as notinhas na gaveta ou guardando todos os valores na sua cabeça? Não. É você anotando tudo isso num caderno, numa planilha, num aplicativo, num software, no que for fácil para você, no que funciona para você. E depois fazer as contas, né? São contas simples? Não são contas simples, mas depois que você começa a fazer, você entende que é só, principalmente quando você trabalha com planilhas de Excel, né? Tem a Adriana que faz parte aqui da nossa equipe e a gente trabalha isso muito forte dentro da psicultura de alta performance, que é a parte de formação de preço, formação de custo de produção, identificar quando você sabe fazer, quando você sabe qual é o teu custo de produção, você sabe onde você está gastando dinheiro demais, onde você tem que economizar.